Excelentíssima Senhora Ministra das Finanças, Senhor Vice-Presidente do PSD, Senhoras e Senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas, caras e caros companheiros. Quando em junho de 2011 nos entregaram para governar um país quase na falência, um país sem crédito, um país com pouca credibilidade internacional, amarrado a um programa de ajustamento financeiro mal negociado e, por isso, extremamente exigente, quando nos entregaram esse país, muitos não acreditaram nas nossas competências e capacidades para tirar Portugal dessa situação. Muitos não acreditavam que fôssemos capazes de fazer uma governação séria, responsável e, dessa forma, conseguirmos recuperar a credibilidade perdida junto dos investidores internacionais. Para esses, os do costume, governar é sempre olhar para o curto prazo, é não ter preocupações no médio prazo e simplesmente esquecer o longo prazo. Mas a nossa governação provou que, felizmente, os políticos e os governantes não são todos iguais. E, em particular, este governo liderado pelo PSD, foi muito diferente. Durante 3 anos, estivemos sob um programa de assistência económica financeira e convém agora relembrarmos as avaliações semestrais que foram realizadas pela Troika, monitorizando permanentemente o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito dessa ajuda financeira. Foram precisamente 12 avaliações, 12 avaliações extremamente exigentes e difíceis, mas felizmente bem-sucedidas. Durante esse período, houve por parte do Governo uma vontade férrea para cumprir, houve um sentido de responsabilidade notável, houve uma resiliência única ao facilitismo. Poucos acreditaram que Portugal fosse capaz de sobreviver, ou seja, poucos acreditaram que Portugal pudesse ser capaz de cumprir o programa de ajustamento. Muitos quiseram desistir antes de tentar. Quiseram desistir antes sequer de tentarem fazer aquilo com que se tinham comprometido. Nunca é demais relembrar que durante esse período difícil, esta maioria que suporta o Governo ficou politicamente sozinha a lutar contra a Troika. E aqueles que nos deixaram um passo do abismo, comportaram-se e continuam-se a comportar como se não fossem subscritores desse mesmo programa de ajustamento financeiro e como não fossem os principais responsáveis por termos sido obrigados a pedir ajuda internacional. Foi duro. Foi muito duro chegar até aqui. Foi muito duro ter que pedir sacrifícios aos portugueses e explicar-lhes o imperativo dessas medidas. Foi duro. Mas, infelizmente, Sra. Ministra, e citando Descartes, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Politicamente, ficámos sós, dizia, mas ficámos ao lado dos portugueses e contamos com a sua inigualável capacidade de superar obstáculos e dificuldades. Tentámos explicar, explicámos, tornámos a explicar todas as medidas de ajustamento financeiro que fomos obrigados a tomar. Mas a nossa preocupação sempre foi muito mais mitigar os sacrifícios pedidos aos portugueses do que andar permanentemente a relembrar a história. E a história, todos nós sabemos qual é. Se este Governo teve que pedir sacrifícios aos portugueses, foi porque no passado existiram governos com uma enorme irresponsabilidade governativa. Governos que endividaram os portugueses. E esses governos não foram liderados pelo PSD. Chegados ao dia de hoje, apraz-me dizer com muita satisfação que conseguimos. Conseguimos fechar o nosso programa de ajustamento, conseguimos cumprir, conseguimos não ter um segundo resgate, conseguimos sair do nosso programa de ajustamento sem qualquer programa cautelar. E quando digo conseguimos, refiro-me a todos nós, portugueses, porque fomos todos nós que tivemos sucesso. Fomos todos nós com a nossa capacidade
única de trabalho que conseguimos nos libertar da Troika no passado dia 17 de maio de 2014. E a partir dessa data, uma nova etapa começou. Uma nova etapa começou, mas sempre com o mesmo sentido de responsabilidade. E aqueles que vaticinaram que o Orçamento de Estado para o ano 2015 iria ser populista, que nós iríamos pensar nas eleições legislativas, mais uma vez se enganaram. É que, efetivamente, nem todos os políticos, nem todos os governantes são iguais. E nós, aqui no PSD, para nós, acima de tudo, está Portugal. O Orçamento de Estado para 2015 não é, sim, eleitoralista. Não. É, sim, realista e de esperança. É, sem dúvida, um orçamento de esperança, em que todos sentimos que o Governo, na sua hércula tarefa governativa, muitas vezes parece esquecer explicar aos portugueses as boas notícias. Caras e caros companheiros, estamos em ano de eleições legislativas. Agora, mais do que nunca, é preciso explicar aos portugueses o trajeto que nos trouxe do abismo até este trilho de esperança. É preciso lembrar, relembrar, explicar e voltar a explicar aos portugueses, a todos, as boas notícias, porque, efetivamente, existem boas notícias. E que em Portugal, em 2015, já começa a iniciar um caminho de regressão dos sacrifícios pedidos, sem nunca pôr em causa o trajeto de equilíbrio orçamental. É bom lembrarmos que, neste ano de 2015, já foram repostos 20% dos cortes dos funcionários públicos. É bom lembrar que os pensionistas deixaram de ter qualquer corte nas suas pensões abaixo de 4.611 euros. É bom lembrar que finalmente existiu um aumento do salário mínimo nacional. Aquele que o Dr. António Costa disse que iria aumentar, mas que o seu governo congelou, e foi com este governo que se efetuou o aumento desse salário. É bom lembrar que casais com filhos irão ter um pequeno desagravamento fiscal no ano de 2015. É bom lembrar que o IRC continua uma trajetória descendente para que aumente a competitividade fiscal do país. É bom relembrar que o desemprego já está a valores muito próximos de 2011. É bom lembrar que Portugal cresce acima da média europeia. É bom lembrar que Portugal hoje converge com a União Europeia em vez de divergir. É sempre bom lembrar. Está tudo feito? Não. Foi tudo bem feito? Também não. O nosso caminho rumo ao futuro acabou? Esperemos e estou convicto que não. E por isso desenganem-se aqueles que entregaram-nos o país falido e que agora pensam e esperam que os portugueses lhe entreguem outra vez o país para eles fazerem aquilo que sabem fazer melhor, que é desgovernar, pensar no curto prazo, já para não dizer que ter vistas curtas, e, sobretudo, hipotecar o futuro. Portugal e os portugueses não podem voltar para trás. E por isso, Sra. Ministra das Finanças, transmito-lhe toda a solidariedade da Distrital do PSD do Porto, nesta sua enorme tarefa, muitas vezes pouco compreendida, de governar a favor dos portugueses. A Distrital do PSD soube sempre estar à altura da sua história e nestas difíceis eleições que se avizinham não será diferente. Bem, terminando, não direi que nós no PSD do Distrito do Porto estamos prontos para ir para a rua, porque efetivamente nunca deixámos de estar junto dos eleitores do Distrito do Porto, mas estamos prontos e convictos para tornar a pedir o voto aos portugueses, pois estamos muito confortáveis com o trabalho realizado e com os resultados alcançados pela nossa governação. Estamos convictos que os portugueses saberão valorizar a nossa governação. Não podemos desperdiçar todos os sacrifícios que foram efetuados até agora. Não queremos inverter essa vaga de esperança que agora iniciamos. Estamos convictos que os portugueses tornarão a confiar o seu voto. Obrigada. Viva Portugal!